Bom, boa tarde, pessoal. Sou Tomás Gomes, editor de Pegni. Estou aqui mais uma vez com o Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas, no nosso décimo encontro. Décimo encontro. Para quem não acompanhou, a gente desde o ano passado vem fazendo essa série de sessões sobre empreendedorismo, vida, negócio, sociedade, política. E todas essas conversas estão indo para um podcast que está no Spotify. Você procurar por Facundo Cast, eu acho que é o jeito mais fácil que vocês vão achar. E está no SoundCloud da Pegni também, e todos eles estão reunidos no facundocast.tumblr.com. Depois a gente coloca o link ali embaixo. Depois a gente coloca o link para assistir no vídeo também. Para quem acompanhou o último episódio, a gente falou um pouco sobre lançamento de produto, né, o pós-lançamento, essa adaptação que vai sendo feita conforme o produto vai vivendo e sendo recebido pelas pessoas. E a gente parou ali num ponto que é essa convergência, né, entre o físico e o digital, que a gente estava até chamando de FIDigital. Deve ter algum nome que algum publicitário inventou que é melhor do que esse, mas vamos de FIDigital. Vamos de FIDigital. Ou essas duas dimensões que vibram na mesma frequência do mesmo produto. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Eu acho que então, para a gente começar isso, né, pensando nessa vida física e digital, de um produto, de um serviço, de uma empresa, como é que você faz essa construção, Facundo? Não dá mais para separar, né? Ou dá? Não, acho que não dá mais e, logicamente, depende muito do produto que você está fazendo. Se você está fazendo um parafuso, é muito provável que você não consiga construir comunidade a partir de um parafuso. Você está resolvendo um problema, mas você não está montando uma comunidade. Se bem que eu já vi gente fazendo parafusos que eram diferentes de outras, eu já fiz... Na verdade, não era um parafuso, era um dispositivo que parecia um parafuso que você colocava no smartphone, enfim, que resolviam problemas que um parafuso não resolveria. Mas se você está fazendo um produto cuja venda é B2C, ou seja, business para consumidores, e não B2B, você precisa construir uma comunidade. Então, acho que esse é muito mais... Se você está, por exemplo, fazendo um produto que é um tipo de seringa nova, ou alguma coisa que seja para o mercado, para outras empresas, comercializando o produto para outras empresas, seus desafios de marketing vão ser distintos. Normalmente eles são muito mais... os valores são, esse é um produto mais eficiente, ou esse é um produto mais barato. São razões racionais que você constrói para fazer com que aquela outra empresa compre do seu produto. Ou você vai trazer economia, ou você vai fazer com que ela ganhe escala, ou você vai fazer com que ela produza melhor e com mais lucro. Agora, se você está se comunicando com o consumidor final, seus desafios são outros. Você precisa construir comunidade. E aí que entra o ponto. Quando eu terminei o meu último negócio, esse foi um estalo que eu tive agora, faz um mês. Eu normalmente pensava do jeito tradicional, ou seja, você constrói um produto, qual seja ele. No meu caso é um bar, mas poderia ser qualquer outra coisa. E aí você constrói as redes sociais para comunicarem sobre o seu produto. E as redes sociais funcionam como funcionava uma revista, um canal de TV, um jornal ou qualquer outro meio de comunicação. Tá? E aí eu me dei conta, e quando eu me dei conta disso, foi um puta de um estalo. Comecei a me perguntar, eu não estou fazendo produto e comunicando produto. Se as redes sociais hoje são ímãs de comunidade, eu preciso construir um outro produto que seja um produto de natureza digital e que não que ele comunique meu produto principal, mas que eles vibrem na mesma frequência. E ao vibrarem na mesma frequência, um fala sobre o outro e um contamina o outro diretamente. Não é só chegar, produzir conteúdo, postar, divulgação, fazer o jabazão da coisa. Então, normalmente como que você faz? Você produz conteúdo para o teu... Vamos pensar na Pegni. Ou vamos pensar no Bar dos Arcos. Vamos usar o exemplo da Pegni para não ser tão enviesado. Você monta um monte de conteúdo, que é isso que vocês fazem hoje, vocês têm uma comunidade, e você monta produtos para essa comunidade. No caso, comunidade de empreendedores, ou pessoas que estão abrindo seus negócios, ou pessoas que querem... enfim, navegar sobre esse mundo turbulento do negócio próprio. Nosso gestor de mídias sociais está aqui, inclusive. E aí, o que você faz? Você produz um monte de conteúdo para a tua mídia principal, que é a revista, apesar de vocês estarem construindo conteúdos satélites, ou seja, tem um encontro,
que eu já participei algumas vezes, e tem produtos customizados para clientes B2B, mas vocês produzem conteúdo para cá e nas redes sociais vocês usam o conteúdo que vocês construíram aqui, ali. Vocês usam o mesmo tipo, não é o mesmo tipo de conteúdo, as legendas são condensadas, mas as fotos são as mesmas. Normalmente, como que eu fazia no meu caso? Eu fazia foto dos meus drinks e dos meus pratos, que eu sirvo lá no caso do Bar dos Arcos, e usava essas fotos para comunicar sobre o Bar dos Arcos nas minhas redes sociais. Ou seja, eu tenho um produto aqui e eu tenho comunicação sobre esse produto. Agora eu vou inverter isso. Fica um pouco abstrato quando eu falo assim, mas me acompanhe que a gente vai chegar lá. Quando a gente estava montando o produto, nos programas anteriores, lembra que eu falava, olha, você tem que fazer com que o teu produto construa comunidade. Para ele construir comunidade, ele precisa ser apreendido pelo outro. Para ele ser apreendido pelo outro, ele tem que ser instagramável. Ele tem que ser atraente para o olhar. Então, quando eu monto um drink, eu tenho que pensar como esse drink vai sair nas redes sociais. Quando eu monto um produto, qualquer que seja ele, eu preciso entender como que as pessoas vão se apropriar desse produto e vão ventilar esse produto usando suas redes sociais, certo? Então, físico contaminando digital. E como que eu faço o caminho inverso? Esse aqui é o X da questão. Pois bem, cada negócio é um negócio e cada caminho é um caminho. Eu vou falar o que eu fiz. Falei, calma, eu não estou construindo um produto. Eu quero construir uma versão digital daquele produto. Mas como que eu vou fazer com que as pessoas tomem um drink, eu tenho uma experiência de um drink no Bar dos Arcos? Pelo seu Instagram. Impossível, certo? Não, mas eu vou começar a montar uma narrativa. Vou contar. Normalmente, quando a gente fala de Instagram, você vai olhar para o Instagram de qualquer empresa, de qualquer produto, o que ele é? É uma porta de geladeira. Nessa porta de geladeira você tem fotos das suas férias, você tem receitas médicas, a sua dieta e o calendário, uma folhinha e o cardápio da pizzaria. É isso que você tem na porta de geladeira. E o Instagram, se você olha para o feed das empresas, ele é mais ou menos isso. Porém, o que aconteceria se você transformasse do paradigma da porta de geladeira por uma história em quadrinhos? Onde você tem uma narrativa. E aí a construção é de jornalista. O que eu aprendi quando eu era jornalista? Vamos montar... Bom, a gente vai formar uma comunidade. Quais são os anseios e os interesses dessa comunidade? No meu caso, eu estou tomando o mercado de coquetelaria, de alta gama, de alta performance aqui no Brasil, é muito pequenininho. Em São Paulo, se muito, a gente tem 10 bares de alta coquetelaria. Eu preciso que esse mercado expanda. E eu quero ser uma rede de coquetelaria. Para isso, eu montei uma editoria chamada Bares que Amamos, onde eu falo dos meus concorrentes. Pô, mas você está falando de bar concorrente dentro... Eu estou falando do meu concorrente dentro da minha conta de Instagram do Arcos? Sim, tô. Por quê? Porque eu quero que a comunidade cresça. Eu quero ser abrigo para essa comunidade. Para isso eu preciso falar dos meus concorrentes, porque se meu concorrente... Primeiro que a pessoa não vai beber no Bar dos Arcos todos os dias. E segundo que se meu concorrente cresce, o mercado cresce e eu cresço. E eu sou bem visto pela pessoa que está me seguindo. Eu nunca vou me esquecer de uma lanchonete que a gente tem aqui na cidade, que quando você olha para o cardápio deles e você vai procurar um Bauru, você fala assim, o lanche Bauru. Bauru foi inventado pelo Ponto Chique, em 1900 e blá. Vá comer o melhor Bauru da cidade no Ponto Chique. Eu acho isso tão chique, tão elegante, você virar e falar assim, olha, a gente poderia fazer um Bauru. Porém, o melhor Bauru que você vai comer é o Bauru do Ponto Chique. O melhor Beirute da cidade fica no Frevinho. A gente está especializado em outro tipo de sanduíche. E aqui está essa gama de produtos. Porém, se você quiser esses dois, pode procurar o original. É lindo, é generoso e fala sobre algo mais do que sanduíche. Entendeu? Então, eu comecei a construir, para trazer isso para o campo da prática. Eu construí várias editorias. Eu pensei durante mais de uma semana em como seria o meu guideline para o Arcos. Eu falei que tipo de foto, que tipo de vídeo, que tipo de legenda. Eu quero que as contas hoje sejam muito mais próximas. Se a gente está falando o tempo inteiro que a figura da pessoa jurídica está ficando cada vez mais impessoal, as pessoas estão se distanciando das marcas e elas francamente pouco se importam se 80% das marcas desaparecessem, porque elas não têm nenhuma relação, e que o produto, ele está no campo da expressão humana. Quando você está fazendo um produto ou um serviço, ele é suporte de uma narrativa, de uma visão de mundo, de uma maneira de ver as coisas.
eu preciso fazer com que essa pessoa jurídica que está ali no Instagram, ela ganhe contornos de pessoa física. Então, quando a legenda fala, você ouve o humano por trás da legenda. Para isso, você precisa saber quem que é o humano típico que te consome. E o Instagram te dá as ferramentas de mídias sociais, elas te dão essas análises. Então, por exemplo, no caso do Bar dos Arcos, eu sei que são mulheres, 75% do público é predominantemente feminino, entre 20 e 35 anos, predominantemente liberais. Eu montei o bar para elas. Lembra quando eu estava falando ali atrás que a minha chefe de bar é mulher, que minha hostess é uma mulher trans, e que eu tenho mulheres no comando do bar, seja da gerência, passando pelo salão, passando pelo bar. Eu tenho mulheres. É um bar predominantemente feminino. Eu montei um produto intencionalmente ou não, intencionalmente no caso, voltado para o público feminino. Logo, o Instagram tem que ter uma voz de mulher. Tem que falar sobre dores das mulheres, eventualmente. Tem que falar que é melhor do que um date. Tem legendas que são engraçadas, que a gente posta um drink e fala, é melhor do que um date às escuras. Não é exatamente essa legenda, mas a redatora que está por trás da conta do Argos é uma mina legal, divertida, que eu idealmente gostaria que fosse minha consumidora. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, né? Como é que você chega nessa autenticidade, né? Porque não é uma coisa banal, assim, é difícil, né? Até porque o que você mais vê é uma marca, uma empresa tentando parecer uma pessoa com aquela coisa meio esquisita, forçada. No caso do Arcos, eu sabia o que eu queria. Eu fui encontrar a pessoa que fosse a voz daquilo que eu queria. Eu fui olhar nas contas pessoais da pessoa, eu fui olhar os stories. Era uma mina engraçada, era uma mina divertida, era uma mina que escrevia bem, uma pessoa que eu gostaria de ter, e eu chamei ela para ser redatora. Ela já estava na minha equipe, na verdade, mas ela se encaixou perfeitamente naquele lugar onde ela se encontrou. A qualificação fosse gente boa, então. E a primeira coisa que eu falei para ela foi: se solta, pode fazer piada, se errar, a gente erra e a gente volta atrás. Obviamente, não cuidado, né? Porque você não pode ser fascista em nenhum tom, mas ela não é. Eu sei em quem ela votou, porque ela se expressou nas redes sociais, eu sei qual que é a visão de mundo dela, e eu emprestei um pouco da alma dela para minha conta. Eu não entreguei para ela o não. Eu falei, vai, se a gente abusar do limite, eu vou ser o primeiro a editar o post, porque eu também tenho controle da conta. Eu falei, vai, e no que ela foi, ela se soltou e a conta começou a ficar verdadeira. Então, fenômenos que aconteceram. Bom, eu construí primeiro eu cuidava da legenda, depois as fotos, depois os vídeos, depois os filtros de realidade aumentada, que agora é uma outra frente. Eu sei como a gente faz stories. E eu sempre procuro duas coisas. Ou aumentar o engajamento, ou seja, deixar a comunidade mais coesa, ou pegar novos clientes. Eu poderia pegar novos clientes por publicidade. A lógica do algoritmo do Instagram é através da publicidade. Você compra publicidade para um determinado público-alvo, você estoura a bolha da comunidade e você angaria novos clientes. Só que se você faz... Outro dia eu fui impactado pela publicidade de um bar, talvez porque eu siga muitos bares. E aquilo soa mentiroso para mim. Soa duas coisas. Ou mentiroso, ou eles estão desesperados. Porque eu estou sendo impactado por publicidade e cada vez mais as pessoas estão resistentes à publicidade. Mas elas estão abertas a narrativas verdadeiras. Entendeu? E a narrativa verdadeira vende. A partir do momento que eu montei essas editorias, e hoje eu tenho 18 editorias, cada negócio vai ter a sua. O que eu faço? Eu posto, olho para os dados, vejo, pô, essa mensagem aqui teve... Essa foto teve 32 pessoas que salvaram essa foto. Essa foto aqui, 64 passaram para outra via direct. Essa aqui teve um engajamento alto. Essa daqui atingiu 13%, não estavam me seguindo. Eu construo um mapa de efeitos que cada imagem trouxe para mim. E a partir disso eu vou refinando as editorias. Então, por exemplo, bares que amamos, eu sei que traz baixo engajamento. Porque a minha comunidade está interessada em ver os drinks do Arcos e não os drinks do meu concorrente. Porém, é importante para mim, porque traz uma percepção positiva de algumas pessoas dentro da comunidade, inclusive da minha concorrência, que eu não quero que me veja como concorrente. Entendeu? E aí eu vou construindo essas narrativas todas, refinando elas. Eu tenho uma reunião de pauta todas as semanas, onde eu pego e discuto quais vão ser as pautas da próxima semana, e onde eu discuto o que a gente vai falar, qual foram os efeitos de cada uma das minhas postagens
Aí você vai falar, pô, mas você precisa de uma grana federal, você precisa de equipe. Não, eu faço isso com 2 pessoas. 1 ou 2 pessoas, uma para redigir, e eu tenho essa plataforma para todos os outros negócios que eu tenho. Então eu mudei da lógica da porta de geladeira para a lógica da história em quadrinhos, onde eu vou refinando as editorias, construindo o produto eletrônico. Mas você fala, tá, mas o que você quer com isso? Por quê? Pelo seguinte, eu quero atingir 100 mil seguidores. Eu tô com quase 40 mil. Essa semana eu passo 40 mil. Eu já sou a maior conta de coquetelaria de alta performance no país com 3 meses. Por quê? Porque a gente está contando histórias. Em 3 meses eu virei a maior conta do país em coquetelaria de alta performance entre todos os meus concorrentes diretos. Isso sem patrocinar post. Sem nunca ter colocado um centavo de post. Por quê? Eu estou hackeando o algoritmo do Instagram com narrativa. Com narrativas. Eu estou hackeando. O que acontece? Aí eu vou explicar como que você faz isso, tá? Porque quem tá vendo fala, nossa, mas o cara também é um cabeção. Manja tudo de marketing. Eu vou explicar como eu cheguei nesse modelo. Aí, eu nunca coloquei publicidade, porque se você colocar publicidade, o algoritmo fica viciado. E aí ele não te mostra mais para fora da tua bolha, a não ser com publicidade. Você só estoura a bolha orgânico se você conseguir hackear se ele perceber que teu conteúdo é interessante o suficiente, ele te joga numa página chamada Discovery ou Descubra, e aí outras pessoas são impactadas e aí você tem aderência. Como que eu sei disso? O próprio Instagram me fala com aquela porcentagem, qual é a porcentagem de pessoas que não te seguiam viu esse post. Então você sabe disso. Aí eu tenho 2 métricas, trazer mais pessoas ou engajar minha comunidade. Mesma lógica de qualquer corporação. Economia ou custo de captação de novos clientes. Mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero atingir 100 mil seguidores. Por que eu quero atingir 100 mil seguidores? Porque eu sei que se eu tenho uma taxa de engajamento de aproximadamente 5%, se eu tenho 100 mil seguidores, eu vou ter um engajamento constante de 5 mil pessoas. Se eu, em um dia da semana, trouxer 1% dessas 5 mil pessoas com as quais eu falo constantemente, eu tenho metade da minha ocupação cheia, preenchida. O volume é importante, né? Eu não quero 200 mil, porque 200 mil vai fazer com que eu tenha excesso de pessoas dentro do meu bar. Eu não consigo atender. Eu quero 100 mil. E quando eu tiver 100 mil, eu vou parar de fazer post para tentar trazer gente. Porque para mim mais não é melhor. Eu sei exatamente qual que é o meu tamanho. Mas para tudo isso eu pensei. Mas você fala, tá, tudo bem. Mais além de você ocupar o teu espaço com produto físico, que outra coisa que você quer? Eu quero mandar, por exemplo, que eu vou começar a construir produto digital. O que isso quer dizer? Eu quero vender um curso para você fazer um dry martini. Eu quero fazer um curso para capacitação de novos bartenders. Eu quero que no sábado à noite, se você estiver com a sua senhora na sua casa, vendo um filme na Netflix, e você sentir vontade de tomar um Negroni, o que você faz? Senta e chora, né? E se você conseguisse usar o iFood para trazer um Negroni do Bar dos Arcos até a tua casa? Para isso eu preciso de produto digital. E outra coisa que começou a acontecer também, que é sensacional. Eu comecei a perceber que, por exemplo, eu postava 2 fotos de drinks. Esse drink daqui me trazia um engajamento de 14%, 15%. Esse drink daqui, um engajamento de 3%. Quando eu vou refinar minha carta, eu vou lançar a segunda carta, eu mostro para minha bartender todos os engajamentos que eu tive. Aí você acha que a minha bartender a Tula, que é a minha chefe de bar, ela vai construir mais drinks desse jeito ou desse jeito? Fazendo o caminho inverso, trazendo... Estou fazendo o caminho inverso. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 produtos que são autocomunicantes, que se comunicam e que eles vibram na mesma frequência. Quando eles estão vibrando na mesma frequência, esse produto, na lógica anterior, produto, comunicação. Nessa lógica, produto. Um é físico, o outro digital, e os 2 estão emitindo sinais um para o outro e se cruzando o tempo inteiro. Aí você vai falar, tá, mas como que você chegou nessa conclusão? O que você fez? Eu terminei o Bar dos Arcos e eu falei, bom, eu já tinha começado a construir, a gente já falou sobre montar conta de Instagram antes, porque a gente tem que construir produto na mente e no coração das pessoas e tudo mais. Mas acabou o Bar dos Arcos, eu falava, cara, me senti vazio. Eu falei, depois do esforço de fazer o Bar dos Arcos e o Blue Note, quase em 6 meses, me senti vazio. Eu falei, cara, eu não sei nada sobre marketing digital. Eu acho que sei,
todo mundo acha que sabe sobre marketing digital, mas é uma caixa negra, assim, com algoritmos que tem, às vezes, dezenas de milhares de variáveis dentro de um algoritmo fechado. Eu falei, cara, não é possível que sempre tem alguém, ou o cara que sabe de social media, é aquele cara de uma geração Z, que normalmente tem entre 20 e 25 anos, e que você sabe que ele manja do assunto, porque você não sabe nada do Paranauê de social media, que você acha que ele é um especialista. Eu entrei numa plataforma chamada Udemy, e na plataforma eu digitei marketing Instagram. Eu falei, eu vou começar com o Instagram, porque o Instagram é a minha principal ferramenta. E aí eu descobri uma masterclass de 27 horas sobre marketing no Instagram. Falei, eu vou fazer esse curso. Me custou R$ 39,90. R$ 39,90. Aí, eu fiz o curso em 27 horas e, olha, eu vou dizer, eu não tenho muito tempo na vida. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho 8 negócios, estou desenvolvendo mais um, estou fazendo direção criativa para a empresa, enfim, eu não tenho tempo em sobra. Mas eu parei de consumir, por exemplo, parei de ver binge de série e fazer binge de série na Netflix. Eu falei, eu vou ver 1 hora desse curso por dia. Investimento de tempo mesmo. E energia, e querer aprender, ter uma certa humildade para entender que você não sabe e que você está aberto para aprender. Acho que todo empreendedor deveria estar com os canais abertos para aprender sobre uma nova área de conhecimento. E eu não sabia muito sobre comunicação. Cara, mudou a minha vida. Aí eu aprendi esse curso, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a editar muito vídeo. Porque vídeo é uma nova plataforma. O futuro das redes sociais certamente vai passar pelo vídeo. Por quê? Porque a banda vai para 5G daqui a pouco, porque qualquer hoje aparelho grava em 4K, porque a velocidade da banda vai aumentar e, portanto, as pessoas vão consumir vídeos curtos. TikTok, por exemplo, que é uma outra rede social... já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, eu preciso aprender a editar vídeo. O custo de edição de vídeo, há poucos anos, era proibitivo. Hoje você capta vídeo barato, estabilizado, só que você precisa da ferramenta para contar a narrativa, roteirizar. Aí eu fui e comprei uma masterclass de roteiro e uma masterclass de Final Cut. Eu estou editando meus próprios vídeos. Assim, com custo de R$200, entendeu? Então é uma coisa que eu insisto muito. Se você sabe googar e se você tem mínimo de vontade, às vezes a gente fica se travando achando que o custo de entrada ou o esforço que você precisa para aprender uma nova aptidão ou para aprender ou resolver algum problema é muito grande. Cara, não é, entendeu? Só depende de uma certa disponibilidade de tempo. Eu não digo nem dinheiro, porque, sei lá, se você não tem R$30 para investir em alguma coisa, esses meus R$30 que eu investi nesse curso, eles já renderam dezenas de milhares de reais, pela maneira como eu estou comunicando. E nem que seja para você tatear o básico, né, daquilo e para saber do que cobrar. Claro, justamente. Saber o que pedir também. Aconteceu esse final de semana. Eu estava editando um vídeo para uma marca, e aí estava conversando, e aí eu estava falando com a editora, e a editora falou, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, pô, você já descobriu, sabia que tem essa ferramenta para esse programa que faz isso de maneira automatizada? Ela falou, pô, valeu. Eu já sabia que dava para fazer. Quando eu pedi, pareceu que eu estava pedindo uma coisa super complexa. E não, já tem uma atualização, que é Content Awareness, que daria para editar on-fly um determinado vídeo. Eu dei um toque, talvez, não porque eu seja melhor do que ela, mas eu sei, talvez eu não saberia fazer isso ali, com o Mac na mão, entendeu? Mas eu sabia pedir, eu sabia que era possível. Sabia que aquilo existia. Sabia que aquilo existia. Então, eu acho que assim, daqui a pouco, eu acho que esse é um gancho pra gente falar de futuro, inclusive, na nossa próxima sessão. Tá, eu tenho os 2 produtos, os 2 estão vibrando ao mesmo tempo. Eu sou mal sucedido ou bem sucedido, tá? Então o produto está aqui, porque às vezes a gente constrói uma coisa. Eu não sei se, por exemplo, o Bar dos Arcos, o produto digital vai ser maior do que o produto físico. Eu não sei se o meu produto é fazer bar, ou se, por exemplo, e eu posso usar, por exemplo, o meu caso, talvez seja muito mais lucrativo para mim ajudar empresas a encontrarem um problema de comunicação, resolverem problemas de comunicação através de histórias, fazendo o que eu fiz, por exemplo, para o marketing do Arcos, esse seja o meu produto principal. E não ficar vendendo cerveja.
E eu estou descobrindo que o segundo caminho provavelmente é o caminho mais lucrativo. Porque vendendo serviço eu não tenho risco e eu tenho um ganho, uma lucratividade muito maior do que abrindo porta de estabelecimento esperando que venda cerveja no dia a dia, entendeu? Talvez não seja esse o caminho. Então, às vezes, um negócio, por mais dolorido que seja, ele é a porta de entrada para um próximo negócio. E aí você tem que saber a sabedoria, você tem que ter a visão e a sabedoria para deixar a tua verdade, aquilo que você acredita e a tua visão de mundo aberta para múltiplos suportes, que às vezes pode ser um produto, um serviço, ou pode ser alguma outra coisa que você não descobriu ainda, mas que você vai descobrir no meio do caminho. Você tem que ter o tino para falar assim, puta, isso na verdade foi uma versão beta para isso daqui. Cabeça aberta para ligar esses pontos, né? Exatamente. Mas como você faz isso? Então, quando a gente se encontrar na próxima vez, eu não sei como a gente está de tempo. Temos tempo ainda? A gente está com tempo? Temos tempo. Temos tempo? Temos tempo. Estamos abertos? Estamos abertos. Então, no futuro, eu quero falar sobre isso também. É legal a gente pegar e pensar, pô, eu tenho um produto aqui. Será que ele está cumprindo a sua visão? Eu acabei de ter uma reunião com uma empreendedora cujo produto eu admiro pra cacete. Eu uso todos os dias esse produto dela. E ela virou pra mim e falou assim, com a minha filha, um produto pro mercado infantil. Aí ela falou pra mim, cara, eu tô a ponto de desistir, eu não aguento mais, eu tô desacreditada. Eu falei, meu, por quê? Teu produto é demais. Ele resolve um problema, ele tem um propósito, ele faz política, ele tá todinho correto. Só que você não... Às vezes o criador, eu até comentei isso com ela, o criador, o empreendedor, ele é uma figura muito particular. Porque ele fica numa fronteira. É um ser de fronteira, o empreendedor. Por que eu falo isso? Ao mesmo tempo que ele é um criador, e que ele constrói um produto, um serviço e tudo mais, ele precisa aprender a comercializar isso. E são aptidões, pessoas de exatas e pessoas de humanas. São aptidões completamente diferentes, que às vezes se consegue complementar com um sócio. Por isso que o sócio é super importante, a gente já... Acho que a gente não discutiu Acho isso. que sócio não, é um bom também. É um bom termo. Você tem uma história extensa. Eu tenho. Às vezes muito boa e às vezes muito ruim, muito doloridas. Mas o sócio é um bom complemento. Mas de qualquer forma eu falei, gata, você não pode, talvez não, gata não, mas senhorita, talvez você não possa pensar tão no produto assim e se esquecer de como isso vai ficar viável. Vamos construir a viabilidade desse produto. Ela estava desesperada, já a ponto... Eu olhei para a cara dela e falei, você está desistindo, né? Ela falou, não aguento mais. Aí a gente fez essa reunião, eu me sentei com ela porque eu realmente gosto muito do trampo dela e do produto dela. E aí eu sentei com ela e falei, vamos fazer isso daqui? Uma campanha de crowdfunding onde o teu produto, ele na verdade, ele é o conteúdo, é o software de um hardware. E o hardware é esse que a gente vai procurar no Alibaba, na China. Porque esse hardware está disponível no mundo inteiro. Cara, eu até vou contar porque não faz sentido, senão vai ficar muito abstrato. Claro. Ela tem um podcast para histórias infantis. Que eu ouço todos... histórias de... Qual que é o nome? Maritaca. Que eu ouço todos os dias com a minha filha. Aí eu falei, vamos fazer uma campanha de crowdfunding onde você pega um bicho de pelúcia e no bicho de pelúcia a gente coloca que tem uma caixinha Bluetooth. E o bicho de pelúcia, ele serve como um veículo para as histórias que você já construiu. É lindíssimo. Eu compraria 12, 15, porque a Maritaca, ela resolve um problema real. Qual que é o problema real? Um pai cansado ou uma mãe cansada conta a história de dormir no final do dia. Eu não gosto de contar a história de dormir com minha filha no livro, porque senão ela vai ligar na hora de dormir, porque primeiro, eu preciso diminuir os estímulos, eu preciso que ela feche os olhos. E segundo, eu não quero que ela associe leitura à hora de dormir, porque eu acho que você precisa estar muito vigilante na hora de ler. E não com sono, cansado, que é o horário que grande parte das pessoas consegue arranjar tempo para dormir. Então eu gosto de ler livro com a minha filha de manhã e não à noite. E Maritaca resolve um problema muito certeiro, que é pais cansados, que ainda precisam usar o celular, porque as histórias os WhatsApp não param de cair às 9 horas da noite, com crianças ao lado que precisam desligar. Então, todo pai que eu conheço tem aquele drama da hora de dormir. Puta, eu vou ler uma historinha, tem os livros aqui,
e tudo mais. Aí você fica 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para fazer a criança dormir. E às vezes a mesma história todas as noites. Exatamente. Com Maritaca, eles têm 50 episódios, eles falam sobre cultura brasileira, folclore, todas as coisas mais legais do mundo que eu quero que minha filha, o mundo que eu quero que minha filha conheça. As histórias são contadas por contadores profissionais e ela não sabia monetizar isso. Falei, vamos transformar no Netflix de história infantil para crianças. O teu conteúdo já está tudo aí, ela tem 60 histórias. Só que ela estava cansada, eu falei, vamos transformar isso num projeto de crowdfunding, onde você vai vender uma assinatura de histórias infantis, e por R$80 você vai ter um bonequinho, que é a própria Maritaca, que é um periquito, que vai contar as histórias para a criança todas as noites. E depois de 6 meses você transforma isso num plano de assinatura com um valor de R$20 por mês, você tem direito a 4 histórias, ou você pode fazer download, ou você tem esse conteúdo extra. Eu compraria, de olhos fechados. E eu tenho certeza que 90% dos pais de classe média comprariam. Por quê? Ele já comprou Netflix para as crianças. Uma das boas razões para você assinar Netflix é você ter uma criança em casa. Por 10, 15 reais a mais você não compraria uma Netflix de história infantil? Pô, lógico. Entendeu? É um baita produto. E ela tava assim, cansada. Porque ela tá remando há 6 anos, fiel que é aquilo, emocionada. Eu tive na pele dela por um segundo, eu tive empatia de estar no lugar dela e sentir a dor dela. De ter investido tanto tempo e não ter dinheiro para pagar a escola da filha, não ter dinheiro para almoçar direito, sabe? Com um baita produto na mão. Com um baita de um produto na mão que vale ouro. Porque poucas pessoas conseguiram reunir 60 histórias irreproduzível, com canções divertidas, entrevistas, histórias do folclore brasileiro, das lendas brasileiras, que é um produto regional, entendeu? Contada com dinamismo, no tamanho certo, que faz a criança ouvir a história de olhinho fechado, depois entra em entrevista, depois dicas de livros, depois canções, e a criança, depois de meia hora, está num sono profundo. Que ensina a minha filha a dormir, que povoa os sonhos da minha filha. Porque às vezes ela acorda falando, ai, eu ouvi Maritaca, e eu me lembro que na história do cocô e do xixi, eu sonhei com o cocô essa noite. Pesadelo, no caso. Mas, enfim, que povoa o imaginário dela, cara. É muito forte, entendeu? É uma relação, não tem nada mais divertido e forte do que essa relação com a tua criança. Outro dia eu também fui almoçar com uma empreendedora, mais um caso. E eu descobri que tem um negócio que quantos anos? A minha filha tem 7. 7. Você se lembra do primeiro ano dela, né? Claro. Dos primeiros 3 meses? Nenhum pai se esquece, é traumático. Os 3 meses é loucura. É loucura. Né? Não, eu só completa. pensava, falta mais uma semana, falta mais 2 semanas. Porque falam que com 3 meses ela começa a dormir melhor, né? Eu passei pela mesma situação. Saiu um berço nos Estados Unidos que ele tem inteligência artificial e que o berço ele tem uns pinos embaixo do colchãozinho. Eu vi. Você viu? Cara, eu vi. Maravilhoso. Eu vi. Só que custa $3.000, É. né? Eu falei, e toda família de classe média no país faz o quê? Aqui no Brasil é muito caro ter berço, ter carrinho. Todo mundo viaja para Miami, faz o sacoleiro e traz carrinho de bebê. Escondendo da Polícia Federal. Escondendo da Polícia Federal. Coisa de papinha, o caramba 4. Ela falou, pô, e se a gente vendesse um plano de assinatura, onde por R$500 por mês, sei lá, X reais por mês, você tem acesso ao melhor carrinho, você tem acesso a esse berço que ensina a criança a dormir, a máquina de fazer papinha e a bomba de tirar leite. São todos produtos que depois que a criança passa da primeira infância, você descarta, você joga em cima de um armário, dá para alguém que está tendo um filho que a pessoa não quer. O que você faz com isso? E se você criasse um plano de assinatura de hardware para primeiros pais e fosse vender no exame pré-natal dos hospitais, sabendo da dor e todo... O que você ouve quando a tua mulher está grávida? Dorme bastante, porque depois, você nunca mais vai dormir, lembra? E se você vendesse para esses pais desesperados e medrosos de que não vão dormir mais? Entendeu? Então começa pelo problema, entende qual que é a dor do problema. No primeiro caso da Maritaca, pais que querem fazer suas crianças dormirem e estão cansados e precisam dos seus celulares naquele momento. No segundo caso, pais que não têm grana o suficiente para comprar a melhor tecnologia e que vão descartar todos esses produtos depois. Construa planos de assinatura para esses pais. Por que assinatura? Porque isso vai ser usado por pouco tempo. Né? Que é o cruzamento entre o que você
pode, quer fazer o que o mundo precisa, o que o mundo pede. Exatamente. Né? E das tuas dores, entendeu? E da tua experiência. Talvez uma mãe ou um pai não fosse o melhor empreendedor do mundo talvez uma pessoa que não tem filhos não fosse a melhor empreendedora do mundo nesse campo, nesse nicho de negócio. Por quê? Ela não sabe muito bem qual que é a dor. Então, talvez seja o caso para uma mãe, porque existe a questão da maternidade também, como a maternidade é cruel com as mulheres, como ela é socialmente imposta, o que acontece com uma mulher depois que ela tem filhos, grande parte delas perde o emprego, grande parte delas, se não foi abandonada quando ficou grávida, estou falando assim, na população mais geral, depois são abandonadas, depois que parem, ou são vistas como pessoas sagradas, intocáveis. A identidade de mulher acaba sendo diminuída frente à identidade de mãe. Parece que elas são antes mães e não mulheres, quando deveria ser o contrário. Primeiro mulheres e depois mães, com uma identidade forte, mas secundária. Tem um monte de questões. Talvez uma mulher seja o melhor tipo de empreendedora para esse tipo de negócio. Por quê? Porque é ela que sofre as maiores dores pós-maternidade, entendeu? O homem não, você fica sugar daddy, né? Você vira DILF. Até porque o homem, qualquer coisa que ele faz o mínimo, já é super paizão, legal. Isso acontece comigo. Eu faço o mínimo, paizão. Você leva sua filha pra comer na padaria, todo mundo acha lindo, mas sua mulher fala, olha só, né? Pra cozinhar, pra criança. Exatamente, né? Entendeu? E é foda, porque a gente mesmo... Até a paternidade hoje em dia é uma questão política. É uma fronteira política. A maternidade mais ainda, porque a gente tem que fazer com que esses pais de merda, e perdoem pelo palavrão, sejam menos bunda moles e sejam mais participativos na construção das crianças. Por quê? Porque a gente precisa de uma sociedade melhor. E para uma sociedade melhor, isso começa com a maneira como a gente cria os humanos do futuro. De novo, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Entendeu? Não é obrigação, não é para ficar batendo palma, jogando biscoito, falando, uau, paizão do caralho. Entendeu? O cara é notável porque, infelizmente, são poucos os que fazem. E eu falo infelizmente não pelas crianças, também pelas crianças, mas por causa desses caras que, no final das contas, vão perder uma das maiores experiências transformadoras das suas vidas, entendeu? Enfim, o que eu estava querendo dizer é que cada um desses negócios, ele nasce vibrando no mesmo... Nasce com uma determinada energia que você vai colocar. E a energia, ela não pode ser colocada aqui e comunicada aqui. Essa é a maneira antiga de comunicar. Se hoje em dia os produtos são suportes de narrativas, e é isso que eu fico insistindo o tempo inteiro. Empreendedor hoje, para mim, para reduzir risco, e esse é o objetivo de todos esses papos que a gente tem aqui, o que está por trás? Por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero que empreendedores se arrisquem menos. Por quê? Porque aqui no Brasil, empreender é uma atividade de altíssimo risco e de altíssimas dores. Por quê? Por conta de questões socialmente construídas, históricas, financeiras. Por quê? E eu posso ir para o porquê, até porque o Brasil foi desapropriado pelos portugueses lá em 1500. Eu não vou entrar nesse campo, só vou chegar aqui. A gente está tendo esses papos porque a gente precisa diminuir o risco de empreendedores. Para diminuir o risco, você tem que transformar o negócio mais alinhado com o espírito do tempo, que é suporte de narrativa e de expressão de mundo. Suporte político, é isso que eu insisto o tempo inteiro. Para fazer isso, você tem que comunicar de um outro jeito. Se o produto é um vaso de narrativas para construção de comunidade, o lugar onde a comunidade se encontra, que não é só no seu lugar, mas no Instagram, ele precisa também ser suporte de narrativas. E aí você tem essas duas coisas que estão vibrando na mesma frequência. Então, desse jeito, eu acho que você... Por quê? Porque você vai gastar menos em marketing, você vai parar de dar dinheiro para corporações gigantescas, que são as maiores corporações do mundo hoje. Você vai comunicar com mais aderência e mais verdade. Verdade é um assunto importante nos dias de hoje. Quando você vê uma publicidade, você associa a publicidade à mentira, grande parte das vezes. Ao contrário, se você está contando uma narrativa que é verdadeira, as pessoas querem aquela narrativa para si porque elas se identificam e elas constroem suas identidades a partir de narrativas também emprestadas de outras empresas, empreendedores, figuras, ídolos e tudo mais. Elas conseguem construir uma identidade construída com várias peças. Uma identidade, na verdade, é um quebra-cabeças. E ao transformar o seu produto numa peça da identidade, ela vai ser fiel a você. Portanto, vai consumir. O final das contas e o game final é sempre o business. Eu não estou aqui para falar Hakuna Matata, abraçar árvore, ser hippie.
Nada disso. Eu estou jogando dentro do capitalismo. O que eu estou tentando fazer é hackear o capitalismo. Porque o capitalismo, do jeito como ele está montado, eu não acho ele muito justo. Eu acho que poucos ganham em detrimento de muitos que perdem. E o empreendedor é um desses. Ele é preso dessas narrativas tóxicas, que eu volto a falar aqui, do empreendedorismo de palco. Você consegue, você vai chegar lá, você tenha fé em você, se você quiser, é teu, porque a gente vive numa meritocracia e se você, com fé em Deus, você chega lá, com fé em Deus e em você mesmo, você chega lá. Mentira. Não chega. Você chega se você hackear essas narrativas do capitalismo novo, que esse pós-capitalismo que a gente já falou no passado. Maravilha, Facundo. Cara, obrigado de novo. Eu parece o sermão da montanha, né? Meia hora de... Minha mãe... Faltou seja foda. Exatamente. Minha filha fala que eu gosto de fazer palestrinha. Papai, não vem com palestrinha, por favor. Momento palestrinha na PEG. Mas faz palestra também, mas cara? Tudo bem. Não é palestrinha aqui, a gente faz uma reflexão, é diferente, cara. E eu, mais uma vez, eu volto a insistir. Esse mundo, ele é muito contaminado por oportunistas, predadores, gente que fala... que hackeia ou que se apropria da ingenuidade do outro, entendeu? Eu não suporto empreendedor de palco, não suporto. Todo cara que fala assim, que monta uma rede de Insta... Outro dia, cara, eu fui pegar o meu livro e transformaram num curso com o meu logo, com o meu código de barras e tudo mais. Você descobriu isso aonde, cara? Porque me mandaram, outro empreendedor me mandou. Aí eu mandei um e-mail pro cara e falei assim, truta, olha, desculpa, se você fizer isso eu vou te bombardear no meu Instagram, tira isso daí agora daí. Aí o cara foi e tirou. E era isso, cara, eu perguntei, o que você fez além de hoje, até hoje, além de curso de empreendedor? O cara tá querendo ser mentor? O cara quer ser coach? O cara quer ser... fazer palestra de empreendedorismo? Tá bom, quantos negócios você abriu até hoje? Mais de 10 eu já começo, eu fico interessado. Ou um que valha por 10. Agora, menos do que isso, não vem que não tem, cara. Então é meio que por aí que eu fico falando, porque eu tenho muita gente pra tentar derrubar. Mas bem que eu acho, cara, que tem uma coisa meio Inception nisso, que às vezes tem um oportunista, mas tem um cara que termina também consumindo tanto isso, que ele termina sendo uma vítima disso, chegou na única coisa que ele tem a oferecer pro mundo é isso também, entendeu? E vira muito... Esse empreendedorismo, ele tá contaminado por teologia. Esse tipo de empreendedorismo não é nada diferente de uma igreja na quebrada evangélica. É pastor. Porque fala e fala de fé. Fala de meritocracia. Fala que só os justos ascenderão ao reino dos céus. Fala de sucesso. Como se sucesso fosse o portão dourado do paraíso. Transformando uma exceção na regra. Exatamente. Então é um discurso de pastor que se apropria da ingenuidade e do desespero do outro. Mas tá aí, um bom tópico também pros mais próximos. Temos dois. Não falta assunto. Bom, então no próximo a gente vai falar ou de empreendedorismo de palco, ou de ajuste de rota, de ligar os pontos, vamos ver. A gente vai descobrir até lá. Valeu, gente. Valeu, Facundo. Valeu, obrigado.